Bem-vindos! Nesta análise técnica, nosso foco será a farmacologia da quetiapina. O objetivo aqui é construir um guia prático para que profissionais prescritores possam manejar o início e a manutenção dessa medicação de forma segura e eficaz nos mais diversos cenários clínicos. Nossa abordagem vai seguir um caminho bem lógico, que a gente pode chamar de da molécula ao leito. Começaremos pelas bases farmacológicas, avançando passo a passo até a aplicação clínica, cobrindo todos os pontos essenciais para um uso realmente seguro e bem fundamentado da quetiapina. Então, para começar, vamos situar a quetiapina. É fundamental classificar o fármaco e entender o seu lugar na psicofarmacologia, porque isso já prepara o terreno para o seu complexo mecanismo de ação, que é o que justifica tanto a sua eficácia quanto o seu perfil de efeitos adversos. A quetiapina é, formalmente, um antipsicótico atípico, também chamado de segunda geração, e a palavra-chave para entendê-la é complexo. Seu perfil de ligação a múltiplos receptores é o que a diferencia dos antipsicóticos mais antigos e explica o seu amplo espectro de ação, que vai muito além do efeito antipsicótico puro. Agora a gente entra no coração da farmacologia da quetiapina. E aqui está um ponto crucial. Para entender de verdade a quetiapina, não basta olhar para o fármaco original. É preciso entender também o seu principal metabólito ativo, a norquetiapina. Como vamos ver, cada um tem um perfil de ação distinto e ambos são clinicamente relevantes. Pensem nisso como uma divisão de trabalho. A quetiapina, o fármaco-mãe, é quem faz o bloqueio transitório dos receptores de dopamina D2, que é o que dá o efeito antipsicótico com menor risco de sintomas motores, e também o forte bloqueio dos receptores de serotonina 5-HT2A e histamina GRA1. Já a norquetiapina, o metabólito, traz outra camada de ação. Sua principal função é a potente inibição do transportador de norepinefrina, o NET, e esse é o mecanismo que fundamenta boa parte do seu efeito antidepressivo. Esta tabela resume como cada interação molecular se traduz num efeito clínico. Vamos destacar o mais importante. A ocupação dos receptores D2 é transitória. Ela tem uma dissociação rápida. Isso é fundamental, pois garante o efeito antipsicótico com um risco bem menor de sintomas extrapiramidais. Já o bloqueio forte nos receptores 5-HT2A ajuda na melhora de sintomas negativos e do humor. A inibição do NET pela norquetiapina, como vimos, é a base da ação antidepressiva. E no campo dos efeitos adversos, a alta afinidade pelo receptor H1 explica diretamente a sedação e o ganho de peso, enquanto o bloqueio alfa-1 leva ao risco de hipotensão ortostática e o bloqueio M1 aos clássicos efeitos anticolinérgicos. E agora chegamos num conceito que é absolutamente central para a quetiapina. Ela se comporta como um fármaco, diferente dependendo da dose. É como um camaleão farmacológico. Isso acontece porque a afinidade pelos diferentes receptores não é a mesma, e a ocupação de cada um deles só se torna clinicamente relevante em faixas de dose específicas. Funciona assim: em doses baixas, o efeito que predomina é o bloqueio H1, o que resulta em sedação, por isso seu uso como hipnótico. Conforme a dose sobe, a norquetiapina atinge níveis suficientes para inibir o NET, e aí o efeito antidepressivo aparece. E é só em doses mais altas que o bloqueio D2 se torna robusto o suficiente para um efeito antipsicótico claro. Entender essa escalada é essencial para titular a dose de acordo com o alvo terapêutico que se busca. Ok, com essa base farmacológica bem estabelecida, vamos ver como a quetiapina é usada na prática clínica. Vamos passar tanto pelas indicações que estão na bula, aprovadas pelas agências reguladoras, quanto pelos usos off-label, que também são muito comuns. As indicações oficiais, segundo o FDA, são bem definidas. Elas cobrem o tratamento da esquizofrenia e diversas fases do transtorno bipolar, incluindo mania aguda, depressão bipolar e a fase de manutenção, seja como monoterapia ou como terapia adjuvante. Agora, fora da bula, a quetiapina é muito prescrita para insônia e ansiedade justamente por causa dos seus efeitos sedativos e ansiolíticos em doses mais baixas. Também se vê seu uso como adjuvante no toque refratário. No entanto, o seu uso em síndromes demenciais, embora aconteça, requer uma cautela muito especial. E este é o ponto crítico sobre o uso em demência. O FDA emite um Boxed Warning, que é o alerta mais sério possível, destacando um risco aumentado de mortalidade nesses pacientes. Essa é uma informação crucial que precisa guiar qualquer decisão clínica, pesando com muito cuidado os riscos contra os possíveis benefícios. Muito bem, vamos agora para o perfil de segurança.
A mesma farmacologia complexa que dá a eficácia da quetiapina também é responsável por um perfil bem característico de efeitos adversos, que exige um manejo proativo por parte do clínico. Os efeitos adversos mais comuns estão diretamente ligados ao seu mecanismo de ação. A sonolência e sedação vêm do bloqueio H1, a boca seca e constipação dos efeitos anticolinérgicos e a hipotensão postural do bloqueio alfa-1. O ganho de peso e o aumento do apetite também são extremamente frequentes e precisam de atenção. E a magnitude desse ganho de peso é clinicamente relevante. Olhem só os dados. Em estudos de curto prazo, mais de 20% dos pacientes tiveram um aumento de pelo menos 7% no peso corporal. Isso é de 3 a 4 vezes mais do que observado com placebo, o que reforça a importância do monitoramento metabólico desde o início. É importante entender que o ganho de peso é só uma parte de uma síndrome metabólica mais ampla. A quetiapina está associada a alterações na glicemia e no perfil lipídico. Esses riscos não podem ser subestimados e fazem do acompanhamento laboratorial uma parte indispensável e não negociável do tratamento. O gerenciamento desses riscos todos se baseia em duas práticas que são essenciais: um monitoramento laboratorial rigoroso e um ajuste de dose criterioso, principalmente em populações de maior risco. Este protocolo de monitoramento é o padrão ouro. É mandatório avaliar peso, pressão arterial, glicemia e lipídios no início do tratamento e depois, periodicamente. A função hepática também deve ser verificada. Essa vigilância permite a detecção precoce de qualquer alteração e uma intervenção antes que se torne um problema mais sério. Um outro ponto prático importante: a quetiapina é metabolizada quase que inteiramente no fígado. Por isso, em pacientes com insuficiência hepática, o cuidado tem que ser redobrado. A dose inicial deve ser bem mais baixa e a titulação muito mais lenta. Por outro lado, a insuficiência renal tem um impacto mínimo e geralmente não exige um ajuste de dose inicial. Para concluir, a quetiapina é, sem dúvida, um fármaco versátil. Sua eficácia clínica é uma consequência direta da dose utilizada, de seu perfil de ligação a múltiplos receptores e da ação fundamental do seu metabólito ativo, a norquetiapina. O manejo eficaz dela exige um entendimento profundo dessa farmacologia para colocar na balança os benefícios terapêuticos contra os riscos, principalmente os metabólicos e sedativos. A grande questão que fica para a prática clínica é exatamente esta: como titular a dose de forma estratégica para cada paciente, a fim de otimizar a eficácia e, ao mesmo tempo, minimizar os riscos, individualizando o tratamento.